Vídeo com informações do Flamengo e no vídeo de agora a gente vai contar para vocês o que pensa a diretoria do Flamengo sobre as renovações de contrato de Cebolinha e Bruno Henrique. Por que eu estou falando desses dois jogadores? Porque esses dois jogadores têm contrato até dezembro desse ano e Cebolinha, pelo menos na minha visão, é o melhor jogador do setor ofensivo do Flamengo nessa temporada, se não o melhor jogador do Flamengo nesse início de temporada. Eu tenho gostado muito do Everton Araújo. E o Cebolinha, que em outros momentos foi vaiado pela torcida, a torcida queria fora do clube. Inclusive o Flamengo cogitou negociar o Cebolinha naquela transação pelo Caio Jorge, vocês vão se recordar disso. E agora, o que pensa a diretoria do Flamengo em relação a Cebolinha e Bruno Henrique, que não vive o seu melhor momento, pelo contrário, está em declínio na carreira, indo para a reta final da carreira. E aí, o que o Flamengo pensa? A gente vai trazer essas informações. O volante Alan foi anunciado pelo Corinthians de maneira oficial como reforço, já tem até número de camisa. Mas você sabia que se ele jogar contra o Flamengo, o Corinthians terá que pagar uma multa milionária ao Flamengo e de maneira à vista? Pois é, tem essas informações também. E outra, o pênalti que o Rossi pegou do Renato Kaiser não foi por acaso. Vou contar um bastidor interessante envolvendo o goleiro e esse pênalti defendido, que foi o 10º desde quando ele chegou ao Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo agora. Vamos para as informações. Eu vou começar falando do Rossi. Hoje eu estava conversando com uma pessoa da diretoria do Flamengo sobre a atuação no Flamengo. Já falei muito sobre isso nas minhas redes sociais. Acho que o mais importante era a vitória. Estou vendo muita gente reclamar. Parece que não estão mais desfrutando do momento do Flamengo. Tudo é motivo para reclamar. Vitória. O que importa no Campeonato Brasileiro é vencer. Já falei sobre isso. Vai chegar lá na frente, você não vai nem lembrar que o Flamengo ganhou do Vitória, jogando no Barradão, jogando mal. Você vai lembrar é da vitória, dos 3 pontos. E é isso que importa. E o Rossi, inclusive, Cebolinha fazendo gol, novamente indo muito bem, já a gente vai falar sobre a renovação dele. O Pulgar fazendo um gol fora de área, algo que a gente pouco vê no Flamengo. Efetividade, foram 2 chutes ao gol do Vitória, 2 gols. Pois é, tem vários pontos positivos. Acho que o Léo Ortiz fez uma partida terrível, uma das piores, mas mesmo assim ele conseguiu dar um passe açucarado para o segundo gol do Flamengo. Querendo ou não, mesmo jogando muito mal, ele acabou colaborando. E o Rossi pegou o pênalti do Renato Kaiser, não foi por acaso. O Rossi e toda a sua equipe, preparadores de goleiros e tal, estudaram muito a cobrança de pênalti do Renato Kaiser. Muito. Essa pessoa do Flamengo falou, Vene, óbvio que eles fazem isso em todos os jogos, às vezes dá certo, e quando dá certo precisa ser valorizado. Porque se você reparar no lance, óbvio, eu não posso botar aqui por questão de direito de transmissão, se você reparar no lance, o Rossi cai para o lado antes do chute do Renato Kaiser. Ele sabia que o Renato Kaiser praticamente ia chutar ali. Então, sensacional, parabéns ao trabalho das pessoas envolvidas nisso, porque isso ganha jogo. Se ele faz aquele gol ali de pênalti, sabe-se lá qual seria o resultado, né? Então, enfim, parabéns ao Rossi e toda a equipe em cima desses estudos aí para conseguir ter sucesso dentro de campo. Flamengo iniciou venda para o jogo da Recopa Sul-Americana no Maracanã, tá? Jogo de ida, dia 19. Lá na Argentina, jogo de volta, dia 26, no Maracanã. E os ingressos estão, caros, salgados, hein? Prepara o bolso. O mais barato, R$300, e o mais caro, R$1.500, galera. O Flamengo já divulgou aí nas redes sociais, no site do Flamengo. Tudo disponível lá no link do site do Flamengo. O volante Alan foi anunciado de maneira oficial pelo Corinthians, tá? Jogador do Corinthians, vai utilizar a camisa, deixa eu ver aqui, porque me mandaram aqui, deixa eu pegar o número aqui, vamos lá. Ele vai usar a camisa 29 no Corinthians, e tem um detalhe aí, pessoal, um detalhe. Se ele jogar contra o Flamengo, o Corinthians terá que pagar ao Flamengo R$2 milhões de maneira à vista. Por que você está falando disso, sendo que sempre acontece isso? Pois é, porque recentemente, envolvendo o Hugo Souza, deu uma confusão danada, e dessa vez o Flamengo se protegeu, botando pagamento à vista após 24 horas o jogo. Quer dizer, até 24 horas após o jogo. Por exemplo, o jogo foi num domingo, 6 horas. O jogo acabou, o Corinthians terá o prazo de 24 horas para depositar o valor de R$2 milhões na conta do Flamengo. Isso, óbvio, se o Alan jogar. Já falei sobre essa negociação, acho que foi bom para todo mundo. O Flamengo liberou, abriu mão do jogador, entre aspas, de graça,
mas também terá uma brecha na folha salarial anual, no ano, 12 milhões de reais, pelo menos, que o Flamengo deixará de gastar com o volante Alan. Então, acho que vai ser bom para todo mundo, lá ele vai performar. Se ele jogar bem, o Corinthians terá a opção de compra de 2 milhões de euros por 60% desse jogador. Para finalizarmos o nosso vídeo, galera, renovação de Cebolinha e Bruno Henrique. Muita gente me perguntando sobre isso. Antes, eu fui no representante do Cebolinha, Juliano Bertolucci, que falou que até o momento o Flamengo não procurou para debater a renovação de Cebolinha, embora o Flamengo já tenha dito, ó, nós queremos renovar, mas até o momento não ligou para dizer, vamos sentar para renovar, não teve isso. E aí eu fui no Flamengo e perguntei o que pensa, né? Aí falaram, o contrato acaba em dezembro, ainda não está definido se vão fazer proposta ou não, mas a ideia é que quando tiver faltando 6 meses para acabar o contrato, eles tenham essa conversa. Não só o Cebolinha, mas também o Bruno Henrique. E é óbvio que até lá o Flamengo vai ficar avaliando para ver se o jogador está rendendo ou não, porque isso faz com que a renovação seja um valor. Se o jogador estiver comendo a bola, a renovação será um valor. Se estiver abaixo, caso o Flamengo queira renovar, vai ser um outro valor. Vamos pegar o exemplo do Arrascaeta. O Flamengo renovou com ele, ele estava comendo a bola. Obviamente a renovação acabou saindo mais caro para o Flamengo. Mas o Flamengo hoje ainda não chamou o Cebolinha para conversar. As atuações do Cebolinha fazem com que o Flamengo, entre aspas, fique pressionado, levemente pressionado, mas é aquilo. Num passado recente, o Flamengo até cogitou envolver o Cebolinha numa negociação com o Cruzeiro pelo atacante Caio Jorge. E agora? O que vão fazer? Vão esperar. Pelo menos foi o que essa fonte me passou. Beleza, galera? Fala, minha família, beleza? Mais um giro de notícias chegando aqui pra vocês. Acompanhar tudo, não perder nada. Peço humildemente para dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativando o sino das notificações, sempre atualizado com as últimas informações do Mengão. Então vamos pra cima, vamos com tudo, porque não pode parar as atualizações do Flamengo. Então peço humildemente para você dar o like, se inscrever no canal, ativa o sino das notificações, vamos pra cima. Combinado? Até o próximo vídeo. Fui. Bye.